partir desta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral estará no centro das atenções do governo e da oposição. Os 7 ministros da Corte julgam 2 ações que acusam a coligação do então candidato a presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018, com a disseminação de conteúdo ilegal no período da campanha. Essa chapa, ela é alvo de 2 ações sobre essas suspeitas de disparos em massa, só sobre essas suspeitas, tem outras ações sobre outros assuntos. E segundo o TSE, essas ações estão investigando a contratação de serviços de disparo em massa de mensagens em redes sociais e, claro, em desacordo com a legislação vigente. A regra do TSE que proibia os disparos em massa pelo WhatsApp na eleição de 2018 foi renovada em 2019 e segue vigente. A prática também afronta o regulamento do próprio aplicativo de mensagens. Nas 2 ações, apresentadas pela coligação formada por PT, PCdoB e PROS, 7 empresas são listadas como suspeitas de terem sido contratadas por empresários ligados à campanha de Bolsonaro e Mourão. Uma ação semelhante foi rejeitada pelo TSE em fevereiro deste ano. A diferença nesse caso é que novas e importantes provas foram incorporadas à investigação. E o corregedor-geral do TSE, o ministro Luiz Felipe Salomão, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o compartilhamento de provas que tenham conexão com investigações da chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas eleições de 2018. O corregedor Luiz Felipe Salomão também é o relator do processo e pode até votar pela cassação da chapa. Mas conforme o Globo mostrou na segunda-feira, a tendência é que o julgamento demore e seja interrompido por um pedido de vista. Essa, inclusive, é a aposta do vice Hamilton Mourão. Qual a expectativa do senhor? Não vai acontecer nada. Ou alguém vai pedir vista para continuar segurando essa espada de Damocles na nossa cabeça, ou nós vamos ser inocentados, porque eu acho que as acusações que estão colocadas ali não procedem. O que esperar do voto do relator e da atuação do TSE nesse julgamento? Em que medida as provas transferidas pelo STF podem surpreender Bolsonaro e Mourão? E como esse caso pode repercutir na atuação da Justiça Eleitoral nas eleições do ano que vem? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic. E nesse episódio conversamos com a repórter Mariana Muniz, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Mariana Muniz, que ações o TSE começa a julgar efetivamente nessa terça-feira e elas contestam exatamente quais atos supostamente praticados pela campanha dos então candidatos Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Nesta terça, o TSE começa a julgar 2 ações de investigação judicial eleitoral, as chamadas AIGES, que foram apresentadas pela coligação do então candidato Fernando Haddad, do PT, que no fim das contas a gente sabe que perdeu as eleições. E essas ações pedem a cassação da chapa vitoriosa, justamente de Bolsonaro e Hamilton Mourão, pelo uso de disparos em massa de mensagens nas redes sociais e no WhatsApp. Aí o que acontece? Essa prática dos disparos em massa, ela estava proibida por uma resolução do TSE de 2018 e é justamente isso que os partidos que integram essa coligação alegam. Dizem que a chapa vitoriosa fez uso, lançou mão de uma prática que estava vedada, Inclusive falando que as empresas contratadas pela chapa vitoriosa fez uso de robôs para disparos em massa e essa era uma conduta que estava vedada. Então, basicamente, esse é o objeto das 2 ações que entram em pauta hoje lá no TSE e que vão começar a ser julgadas. Mariana, por que só agora essas ações estão sendo julgadas, já que são referentes à eleição de 2018, a gente já está em 2021? E como é que foi o percurso até aqui? O TSE mesmo fez diligências ou está se amparando em apurações que correm em outros tribunais, como o STF, no caso do inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos? Carol, essa é uma questão interessantíssima, Realmente, o ideal é que essas ações tivessem sido julgadas em 2019, no ano seguinte às eleições. Mas a gente sabe também que esses julgamentos no TSE, sobretudo ações que pedem cassação,
são ações políticas também, né? Então, elas sempre correm de acordo com o momento político. Até esse ano, acho que não havia assim, o entendimento de que estivesse na hora de pautá-las, né? Mas vamos lá. Em fevereiro, o TSE julgou 2 ações semelhantes apresentadas pelo PDT, também contestando os disparos em massa, a coligação, né, que era liderada pelo PDT, questionando as mesmas questões, e essas ações foram julgadas em fevereiro e a chapa Bolsonaro-Mourão foi absolvida. Aqui não se trava um terceiro turno das eleições e, evidentemente, o nosso trabalho não se dá em função de preferências pessoais, mas sim à luz dos argumentos trazidos pelas partes e dos elementos probatórios constantes do processo. O que aconteceu de lá para cá? Muita coisa, né? Acho que houve uma escalada política muito grande, um aumento dos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário, um aumento dos ataques do presidente Jair Bolsonaro às eleições, às urnas eletrônicas, nós vimos isso, né? Agora, a gente até que está no momento de trégua, mas o que é interessante nessas ações é que elas passaram a ganhar uma celeridade maior nessas 2 ações que vão ser julgadas hoje pelo TSE, elas acabaram ganhando uma celeridade maior também por conta do corregedor que assumiu, né, os trabalhos, o corregedor que é o ministro Luiz Felipe Salomão, que é do STJ, e esse momento todo, então, juntou política, né, a coisa toda, o clima todo de tensão, né, as diligências conduzidas pelo ministro Salomão, que imprimiu celeridade para esse processo, e o fato de que Salomão está deixando o posto de corregedor no próximo dia 29. Então, houve ali um entendimento no TSE de que seria importante que ele participasse, que ele proferisse o seu voto, né, que ele participasse desse início de julgamento. Você me perguntou também sobre a questão das diligências, né, se elas foram conduzidas apenas pelo TSE ou também com o Supremo. Exato, também houve a participação do Supremo, além do TSE, né, que colheu provas, que recebeu provas ali dos partidos que contestam, né, as práticas da chapa Bolsonaro-Mourão, mas também houve um aporte grande de provas do Supremo, sobretudo do inquérito das fake news e desse inquérito que foi aberto com o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos, que é o inquérito das milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes compartilhou algumas provas desses inquéritos com o TSE e isso robusteceu, digamos assim, as investigações. Mari, ainda comparando o julgamento dessa semana com o julgamento que resultou em arquivamento em fevereiro desse ano, em que medida as acusações que são feitas contra a chapa são as mesmas nessa em comparação com a anterior e a investigação, ela se difere ou não daquela que resultou no arquivamento? O que a gente pode dizer é que são ações muito similares, com o mesmo objeto, né? Ou seja, disparos em massa, mas elas se diferenciam porque são partes diferentes. Então, pode ser que o PDT, na época daquele julgamento e na fase da produção de provas, não tenha produzido tantas provas. Por isso que tem uma diferença aí, já que não é a mesma coisa que está sendo julgada, porque são ações diferentes, são autores diferentes, e aí a gente quer imaginar que, por exemplo, o PT e toda a coligação que fazia parte ali, todos os partidos que integravam a coligação, na verdade, a gente quer entender que eles, observando o que aconteceu em fevereiro, tenham se empenhado em produzir mais provas, em pedir mais depoimentos, né? O ministro Luiz Felipe Salomão assumiu todas essas investigações quando se tornou corregedor do TSE. Essas ações, essas AIGs, elas sempre são tocadas pelos corregedores do TSE, e de modo que em fevereiro, quando elas foram julgadas, Salomão já era o relator, mas não foi ele que conduziu todas as diligências, certo? Então, foi um julgamento que aconteceu sob a relatoria dele, mas que ele não participou ali tão ativamente das diligências, porque outros corregedores que estavam tocando esse assunto. Então, eu acho que agora, apesar do objeto ser muito parecido, mas a gente tem um cenário diferente, a gente tem autores diferentes, né? Mas a gente também teve um relator que se empenhou bastante, não estou dizendo que os outros relatores não tenham se empenhado, mas que se empenhou bastante na condução dessas 2 ações.
Mari, você falou sobre as provas compartilhadas pelo Supremo Tribunal Federal com o TSE, mas o TSE teve acesso a todas as informações recolhidas pelo Supremo ou só parte delas? O que a gente sabe sobre essas provas? O que a gente sabe é o seguinte: o TSE faz esse pedido de compartilhamento para o Supremo, falando assim, olha, Supremo, eu preciso ter acesso, seria importante para as minhas investigações aqui, ter acesso às investigações que correm aí e que dizem respeito, que podem tocar o assunto dos disparos em massa. O ministro Alexandre de Moraes, relator desses 2 inquéritos, diz para o TSE, sim, eu vou compartilhar com você, mas eu vou compartilhar o que tem a ver com os disparos em massa. Então, a questão toda nesse compartilhamento das provas é que o Supremo não compartilha tudo, ele não compartilhou todo o material, nem que está no inquérito das fake news, nem nesse inquérito das milícias digitais. Apenas trechos que dizem respeito a disparos em massa, contratação de empresas. Então, tem coisa aí que o TSE não teve acesso, por exemplo. Mari, a gente sabe do perfil do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele é um investigador mais duro, né, que tem uma fama de um pouco mais durão em relação a outros ministros, inclusive, do TSE. O que a gente pode esperar desse relatório nesse processo que começa a ser julgado? Pois é, Maltic, Salomão realmente é um juiz bastante duro, muito diligente, como eu falei anteriormente, prestou, muita celeridade ao processo, às investigações, se empenhou bastante. Eu acredito, enfim, pelas apurações que a gente tem, dos interlocutores que eu ouvi do TSE, que o voto do ministro Salomão vem bastante contundente, bastante duro, com muitos recados, sobre essa questão dos disparos em massa. Que, vale lembrar, esses disparos em massa continuam proibidos, porque essa resolução de 2018, ela valeu para as eleições de 2018, mas não há nenhum tipo de legislação que hoje diga assim, tudo bem, disparos em massa. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral enviou ao aplicativo WhatsApp 1.020 denúncias de disparo em massa feitas por usuários no período eleitoral desse ano. Ao todo foram recebidas 1.037 denúncias públicas. Então, Salomão deve vir com esse voto bastante duro sobre práticas ilegais perpetradas por candidatos, Eu acho que a gente pode esperar um voto bem contundente dele sobre isso. Um recado do TSE mesmo, de que não vai compactuar com práticas ilegais de comunicação, práticas abusivas por candidatos, que podem usar de subterfúgios aí, e eventualmente ter um impacto no resultado das eleições, com informações falsas, com informações fraudulentas, que colocam em xeque o resultado das eleições, Acho que a gente pode esperar esse voto de Salomão. Ele se preparou muito, A gente pode dizer isso também, que é um voto, assim, que ele se empenhou muito para dar, justamente porque está saindo, e acho que ele quer deixar uma marca dele, no TSE. Em tese, que tipo de punição pode resultar dessa ação, Mariana? Da mais branda à mais dura, que imagino seja a cassação da chapa, Carol, a gente pode falar desde a absolvição, ou a gente também pode imaginar penalidades, sanções ali mais brandas, uma multa, alguma questão de retratação, mas a gente também pode pensar que esse julgamento poderia levar à inelegibilidade e à cassação da chapa, mas pelas apurações que nós temos, a gente sabe que hoje no TSE existe uma avaliação de que é algo muito severo você cassar uma chapa presidencial eleita com mais de 57 milhões de votos, faltando um ano para as próximas eleições, Que o ideal, enfim, o TSE não deveria se meter, não deveria se imiscuir no resultado das eleições. Mas, de fato, a gente pode imaginar que tem aí uma sanção, enfim, aplicação de alguma multa, para a chapa Bolsonaro-Mourão. E é isso, o cenário que a gente tem desenhado agora nesse momento é de que os ministros entendem que, enfim, não há provas suficientes para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Pelo que você já conseguiu apurar,
o relator entende que de fato foi a própria campanha de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão que pagou, que foi responsável, e o quanto que isso não coloca o tribunal numa situação difícil para eventualmente não dar a pena máxima, mesmo conseguindo caracterizar eventualmente isso? Olha, Maltic, essa pergunta é difícil, porque o que a gente apurou, né, o que temos ouvido aí de técnicos do TSE também é de que há provas importantes, né, que poderiam caracterizar essa materialidade da contratação dos disparos em massa, mas que tem uma questão aí importante que está na mesa do TSE, é até que ponto essas provas que chegaram depois, elas podem ser usadas com validade pelo tribunal, porque isso já foi questão no julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, né, e o TSE retirou toda a questão da Odebrecht, que chegou depois, por entender que aquele material chegou depois que as provas, porque a produção de provas já tinha começado, então que aquilo ali poderia colocar o tribunal numa situação de insegurança jurídica mesmo. Então eu acho que tem isso, existe essa compreensão dentro do tribunal de que pode ser que não seja possível utilizar essas provas que chegaram depois, justamente sob pena de que um eventual resultado seja justamente invalidado por essa questão jurídica mesmo, né? Então, acho que tem essa nuance aí. E tem um desafio adicional, né, Mariana, que é o de comprovar que esse tipo de disparo, de divulgação de informação, de fato influenciou o resultado da eleição, né? São coisas diferentes aí. Exatamente. O Ministério Público Eleitoral, há 2 semanas, publicou o parecer justamente falando que, assim, entende que há ali uma gravidade, né? Sendo bastante solene em relação ao descumprimento de uma prática que era vedada, né? Ou seja, a gente não pode esquecer disso, existia uma vedação, mas o Ministério Público Eleitoral, parecer assinado pelo Dr. Paulo Gonet, entendeu, não viu elementos capazes de influenciar no resultado das eleições, né? Então, acho que é importante isso, termos em conta isso também, que o Ministério Público Eleitoral, enfim, analisando as provas também que foram juntadas aos autos, entendeu que não teve essa capacidade de influenciar no resultado das eleições. Lindolfo Alves Neto disse que não iria produzir provas contra si. Ele afirmou que foi contratado por políticos, entre eles os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, na época do PSL, mas disse que desconhecia o conteúdo das mensagens. O conteúdo, nós acreditamos ser de responsabilidade das pessoas que estão contratando. Mari, com relação às empresas, né? Porque o que a gente tem são empresas aliadas à campanha, no caso, né, a época de campanha, que estariam financiando isso e dando respaldo, portanto, a essa prática vedada no período eleitoral. Você imagina que da parte do TSE pode vir algum tipo de recomendação ou de determinação de punição às empresas mencionadas nessa ação? É uma possibilidade real, são 7 empresas que estão citadas, né? 5 em uma das ações, 2 na segunda ação, e a gente pode esperar assim. E uma apuração que eu tive, né, nos últimos dias também, que eu acho que casa com isso, é que a gente pode esperar, inclusive, como resultado desse julgamento de hoje, né, com relação às empresas e com relação àquela resolução de 2018 que a gente está falando, a gente pode esperar, sim, para 2022, uma resolução ainda mais rigorosa por parte do TSE, proibindo ainda mais, né, assim, restringindo ainda mais a participação dessas empresas, né, e a prática desses disparos, ainda mais para as eleições de 2022. Provavelmente a gente vai ter como resultado, não só desse julgamento, mas desse entendimento que vai ser formado, né, uma resolução ainda mais rígida por parte do TSE envolvendo disparos em massa. Ô Mari, até que ponto o componente político afeta essa decisão? Porque claro que a gente sabe que é uma decisão técnica, né? Tem as provas que estão no processo, mas que tem um componente político de se julgar a chapa do presidente e do vice, faltando um ano aí para as próximas eleições, no momento em que o presidente está tentando distensionar as relações com o Supremo e com o próprio TSE. Até que ponto é político e até que ponto é técnico?
E essa decisão aí de talvez alguém pedir vista, ganhar um pouco mais de tempo, também tem um contorno político, né? De manter o presidente ali, de certa forma, pressionado por mais um tempo. Com certeza, Carol, é isso. É o tipo de ação que é uma espada de Damocles, né? Assim, fica a espada na cabeça do candidato, né? Enfim, do político, porque tem esse forte componente ali do momento político, né? Acho que se tivesse tudo bem, se o presidente Jair Bolsonaro não perpetrasse inúmeros ataques ao judiciário, às eleições, né? Essas ações, elas não teriam o mesmo peso como elas têm agora, né? Então, existe, com certeza, certamente tem esse componente político, e a gente pode imaginar, justamente como você colocou, que essas ações não vão terminar de ser julgadas tão cedo, justamente para manter essa espada na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, né? É um componente fortemente político que tem nesse julgamento de, enfim, ações que pedem a cassação de uma chapa presidencial. Mari, além dessa ação que está sendo julgada hoje, começa a ser julgada hoje, há outras ações que envolvem o presidente no TSE que podem dar dor de cabeça para ele? Tem sim, Maltic, tem uma questão muito interessante, que é o inquérito administrativo que foi aberto no TSE depois dos ataques todos do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, né? Enfim, colocou em xeque várias vezes as eleições. E esse inquérito administrativo, ele está rolando, né? Está acontecendo. As diligências desse inquérito estão sendo feitas, né, no TSE. E como resultado, esse inquérito pode sim levar a uma eventual inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, esse inquérito administrativo, ele tem sido acompanhado muito de perto por todos, né, inclusive pela defesa do presidente Jair Bolsonaro, porque é um inquérito que tem um potencial importante contra o presidente, né, ele pode sim levar à inelegibilidade. Mari, para a gente encerrar, qual é o roteiro previsto no Tribunal Superior Eleitoral no caso de pedido de vista? O ministro que pedir eventualmente essa vista tem algum prazo, ou ele pode apresentar o seu voto apenas quando se sentir confortável para isso? Como é que deve se encaminhar esse julgamento? Exatamente. O julgamento de hoje começa com o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor. A expectativa é que esse julgamento não termine hoje e que ele possa seguir na quinta-feira, que é quando tem uma próxima sessão do TSE, mas que ele não seja concluído ainda esse ano, né? Então, há a expectativa de que tenha um pedido de vista, né? Que é quando o ministro pede mais tempo para analisar o caso, para analisar as provas também, né? E a gente está chegando no final do ano. O corregedor vai mudar, tem uma série de questões, né, que impedem, muito provavelmente, que esse julgamento, havendo um pedido de vista, seja retomado ainda este ano. Então, tem toda uma expectativa de que continue no próximo ano eleitoral. Então, muitas emoções acho que ainda aguardam a gente nessa questão do julgamento das AIGs. Mariana Muniz, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Mari, um abraço. Obrigada, gente, um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.